Oi, eu sou Cintia Blink, estou estudando para a Receita Federal e o objetivo é chegar ao cargo de auditor da Receita Federal. Hoje eu volto a falar de direito constitucional e vou falar da estrutura da Constituição, que é formada por três partes: o preâmbulo, a parte dogmática e a parte transitória. O preâmbulo, ele não é considerada norma, né? Não é considerado uma norma, não é considerado ainda Constituição, ele é uma parte introdutória da Constituição. Mas ele é importante pelo valor interpretativo que traz, porque é nele que está o objetivo das leis, a ideologia das leis, a parte por que surgiu essa lei é demonstrada aí nesse texto introdutório. Mas ele não é norma, ele não é obrigatoriamente, ele não deve ser reproduzido pelos estados. Pode ser ou pode não ser, mas se não for, não é um problema. E é isso. A parte dogmática é a parte da Constituição mesmo, né? São as normas de fato, que vão aí do artigo 1º ao artigo 250. E ela traz ali a organização do Estado, a divisão dos poderes, os direitos e garantias essenciais. O que a Constituição define do Estado está toda nessa parte dogmática. Ele é considerado corpo permanente, porém ele pode ser alterado por meio das emendas constitucionais. Agora falando da parte transitória. A parte transitória é muito parecida com a parte dogmática, com a diferença que ela tem um prazo para acabar. Por exemplo, quando a gente fala da Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus ela tem incentivos fiscais que constam ali na Constituição nessa parte transitória. Por quê? Porque tem um fim, ela tem um prazo. Mas essa parte transitória, que vai do artigo 1 ao 97, ela também tem caráter, ela também é constitucional, mas ela também pode ser alterada por meio de emenda. É tudo exatamente como a dogmática, com essa diferença importante, né, que é desse caráter que não é permanente, que é transitório. Agora falando dos elementos da Constituição, ele é dividido em 5 categorias. Os elementos orgânicos, que fala ali da estrutura do Estado. É só pensar em orgânico, em organismo e estrutura e como é que se divide isso. Então é elemento orgânico e estrutura do Estado. Elemento limitativo, que fala dos direitos fundamentais e garantias. Elemento limitativo, os nomes já trazem, já dão uma dica, né? Ele serve para limitar o poder do Estado e garantir o direito do povo, né? Elemento socio-ideológico, ele foca ali no bem-estar social. O elemento de estabilização constitucional, ele é um instrumento de defesa do Estado para defender o quê? A própria Constituição, para que ela não seja ferida. E elementos formais de aplicabilidade, estabelecem regras de aplicação da Constituição. Agora falando da pirâmide de Kelsen, ele traz aqui uma pirâmide mesmo, falando da ordem de importância de cada lei. E aí a gente começa falando de quem está no topo é a Constituição, as emendas constitucionais, os tratados e convenções internacionais dos direitos humanos que são aprovados como emendas. Como assim? Que é aprovado por quórum qualificado. Ou seja, nas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado têm que aprovar por 2/5. Em 2 turnos por 2/5 cada uma das casas. E assim ela fica no topo, né, da pirâmide, como tem o status ali de emenda constitucional. Outras matérias aprovadas, outros tratados internacionais a respeito dos direitos humanos que são aprovadas sem esse quórum qualificado, ela fica abaixo da Constituição, mas acima das normas, que é chamado ali de supralegal, acima da lei, né, supralegal, mas abaixo da Constituição. Aí, depois da supralegal, vem as leis, assim, feijão com arroz, né? Lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções legislativas e os tratados internacionais em geral e decretos autônomos. Tratados internacionais que não falam de direitos humanos estão aí nessa parte desse meio. E aí vem as normas infralegais, que estão abaixo da lei, né? Que são portarias, são coisas menores, que não têm caráter constitucional.
Então, essa é a pirâmide dividida pro Kelsen, que é importante a gente saber. Agora, outros esclarecimentos que são importantes também é, por exemplo, leis federais, leis estaduais e leis municipais, elas têm o mesmo grau de hierarquia. E quando há um conflito entre uma lei federal, uma lei municipal, uma lei federal e uma estadual, enfim, esse conflito aí é tratado pela competência e não pela ordem hierárquica, já que todos estão no mesmo patamar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que era isso. Até o próximo vídeo.